bilhões de anos atrás, quando o nosso Sol nem existia, uma estrela próxima aqui da Via Láctea, uma estrela próxima de onde hoje é o nosso sistema solar, se transformou, chegou no seu estágio final e explodiu, uma supergigante, e ocorrem essas explosões. Quando ocorrem essas explosões, certos elementos químicos se transformam naquilo que nós chamamos de ouro, e ficou espalhado numa zona fantasticamente grande, que não vale a pena a gente aqui falar, e alguns bilhões de anos depois, centenas de milhões de anos depois, quando a nossa estrela Sol começou a se formar junto com os planetas, a formação do nosso sistema solar se deu exatamente dentro dessa massa energética vibratória que foi produzida pela explosão do lixo da estrela que havia morrido antes. E assim, na medida em que a Terra ia girando, partículas do ouro que estavam na atmosfera ou no espaço foram se agregando, e é por isso que nós temos minas de ouro na África do Sul, na China, no Peru. Não é em todo canto que você encontra ouro. O ouro está junto em alguns lugares, mas na verdade ele está espalhado em toda a Terra, só que em micropartículas, e você não percebe. E os Anunnaki, por terem um planeta que tem uma órbita muito longe em relação ao Sol, eles começaram a perder a atmosfera deles. Então eles procuraram criar um cinturão que protegesse. Nós aqui temos a camada de ozônio, dentre outras, que nos ajuda a manter a atmosfera na Terra. Eles precisaram criar uma camada de ouro suspenso, coisa que o valha. E por que o ouro? Porque seria o único tipo de metal que permitiria isso, para que eles não perdessem a atmosfera. Por isso eles vieram à Terra. Então são motivações diferentes. A motivação dos Anunnaki em morar em Nibiru tem a ver com o problema com os capelinos, mas em ter vindo à Terra já foi uma questão de sobrevivência. E aqui chegando, obviamente, povoaram suas bases, né? E, como todo mundo tem a genética meio complicada do pai Javé, eles começaram a brigar também entre eles, já que essa genética, infelizmente, nos promove a querer impor o poder do mais forte sobre o mais fraco, e é por isso que toda a natureza terrena caracteriza-se pela imposição terrível do mais forte sobre o mais fraco. Tem 2 livros que eu já escrevi, um dia talvez eu publique, só explicando o porquê de ser desse jeito. 9 planetas, só a Terra teria esse ouro que eles precisam e não tem mais. O modo como a Terra se formou produziu a maior quantidade de ouro, e por a Terra ser um planeta rochoso e de fácil acesso de quem vem de fora, se transformou na única opção deles. Marte também foi utilizado por eles em tempos idos, mas não conseguiram muita coisa. Em Vênus eles não entram, não têm condições devido à quintura e a outras questões. Júpiter, Saturno são planetas gasosos, não tem ouro, de forma que eles possam coletar. A Terra foi a única opção para eles. Rogério, qual é a consequência para nós da desobediência de Adão e Eva? E qual é a intenção de Javé de fazer tal proibição? Proibição do fruto, né? Sim. Porque a Igreja Católica dá uma porção de explicações, de teses que não combinam. Vamos na pílula azul ou na pílula vermelha? O filme Matrix fala, em um certo momento, o mentor chama o mocinho do filme e diz: ó, cara, tem 2 pílulas aqui, a azul e a vermelha. Quando a gente toma a pílula azul, tudo permanece tranquilo, maravilhoso, a gente vive aqui dentro dessa Matrix, com esses valores todos, e maravilha, maravilha, a vida passa. Quando a gente toma a pílula vermelha, porém os olhos se abrem, e você passa a enxergar coisas que ninguém enxerga, e isso vai lhe fazer diferente, e é um preço a ser pago. A gente pode tratar o assunto Adão e Eva do modo azul ou do modo vermelho. O modo vermelho é muito complicado. É vermelho, né? Porque é a realidade. O que importa é o preço.
Ferro A verdade é dura. É assim. É engraçado, né? Só sobre esse assunto Não tem informação. existem 2 ou 3 livros, eu não estou me lembrando, que um dia deverão ser publicados. 2. Quando o Senhor Javé percebeu que a Terra e as esferas espirituais vinculadas ao planeta Terra haviam recebido todo o lixo, entre aspas, espiritual. Vejam bem, a Terra foi o último mundo a permanecer isolado. Dos 19 mundos originais da rebelião, hoje só permanece isolada a Terra. Outros mundos, tipo Nibiru, também permanecem isolados, mas Nibiru não foi um dos 19 mundos originais. Ele passou a existir no meio do processo. Isso implica em que toda a parcela doente de todos esses mundos, na medida em que eles foram sendo reintegrados, essa turma toda veio se reunir na Terra. Então, as esferas espirituais terrenas receberam a parte mais podre da parte que já era podre, da parte mais doida, da parte que já era doida, do que um dia foi a pior parte dos rebelados. Então, o lixo, do lixo, do lixo, do lixo, sob a perspectiva espiritual, ficou aglutinado nas esferas espirituais do único mundo a permanecer isolado. Já que os outros foram reintegrados, cada vez que eram reintegrados, a parcela doente ainda desse mundo era redistribuída aqui para um mundo que ia ficar isolado. Sob essa perspectiva, a situação da Terra é lixo. Sob a perspectiva espiritual. Todos os espíritos que aqui estão são, no mínimo, doidos, loucos varridos, doentes e criminosos. Ou poderíamos colocar loucos ou doidos varridos, ou doentes ou criminosos. Esse ou aqui é um eufemismo cuja generosidade, porque infelizmente é aí mesmo. Todos nós tínhamos no nosso currículo espiritual problemas. Então, quando Javé viu essa situação, ele disse o quê? Ferrou. Desculpem a gíria. Como é que eu vou resolver isso? Na natureza terrena estava, e essa situação se deu há cerca de 100 mil anos atrás. Desculpa. Começou assim, 380 mil, depois 300, 200 e pouco. Quando há 100 mil anos atrás o quartel-general de Lúcifer se estabeleceu na Terra, porque o último planeta, há 100 mil anos atrás existiam 2 planetas ainda isolados. Aí Altland, há cerca de 100 mil anos atrás, foi reintegrado, aí o que não prestava de lá veio para cá. A Terra ficou sozinha. Quando Javé percebeu essa bronca, estava evoluindo naturalmente dentro das concepções do progresso da natureza terrena algumas espécies advindas dos Australopithecus, que é um gênero de hominídeos quase humanos. Não eram macacos, eram Australopithecus, é diferente. De vários dessas espécies, desses gêneros, algumas parece que foram evoluindo e o gênero Homo sapiens, ou seja, Homo neanderthalis, o gênero Homo, homem, começou a surgir há cerca de 170 mil anos atrás. Na hora em que alguém fez uma manipulação genética na espécie Homo sapiens, e esse alguém foi os Anunnakis, Javé percebeu que poderia pegar uma carona e ele bateu duro, porque o Adão e Eva que ele queria criar eram Adão e Eva meio que abestalhados, segundo Luiz Javé, foi ele que falou isso, não foi? Meio assim, sem ter conhecimento do bem e do mal, aquela turma que estava tomando a pílula azul, sem ter conhecimento do bem e do mal, porque segundo a perspectiva de Javé, e ele estava certo, no certo sentido, se ele tinha bilhões de almas
cheias de feridas espirituais, cheias de problemas de toda a ordem.